Bem-vindos ao The Debate. Imagina um sistema de segurança residencial de última geração, sabe? Um sensor infravermelho detecta movimento no quintal, o alarme dispara, as portas se trancam instantaneamente e os holofotes iluminam o gramado. É uma cascata perfeita de reações programadas. Exato, é pura engenharia. A gente olha para isso e elogia a eficiência daquele algoritmo. Sim, mas em nenhum momento a gente olha para casa e diz, sei lá, nossa, a casa está com muito medo do invasor. Claro que não. Quer dizer, é uma resposta mecânica, binária, né? Um gatilho disparou um protocolo de defesa. Não existe um eu lá dentro experienciando o pavor de ser assaltado. Exatamente. Mas e se a gente tirar o foco da casa e olhar para o próprio quintal? Porque hoje nós vamos entrar nas águas mais profundas e, eu diria, intrigantes da biologia botânica para debater uma questão que está meio que redefinindo a ciência. As plantas possuem senciência? Ou seja, elas têm algum nível de experiência subjetiva, sentem dor, prazer ou tomam decisões conscientes. Ou a gente está apenas observando uma ilusão de ótica evolutiva, onde máquinas biológicas supercomplexas nos enganam com suas respostas, sabe? Para deixar minha posição bem clara logo de cara, eu sou aquela que olha para os comportamentos adaptativos e para os sistemas de sinalização botânica e defende que as plantas exibem, sim, uma forma funcional de senciência. Uma consciência rudimentar, talvez, muito alienígena para nós, mas real. E eu encaro esse mesmo cenário com bem mais ceticismo. Eu argumento que essas respostas, por mais deslumbrantes e complexas que sejam, elas continuam sendo puramente mecânicas, hidráulicas e bioquímicas. Atribuir sentimentos humanos ou experiências subjetivas a, sei lá, uma folha de samambaia é um erro clássico e até perigoso de antropomorfismo. Então vamos estabelecer o nosso terreno aqui. Porque eu acho que nós, como humanos, sofremos de um viés muito forte. É o que eu gosto de chamar de chauvinismo neural. Chauvinismo neural. É aquela arrogância quase instintiva de assumir que só porque as plantas não têm um cérebro cinzento e úmido como o nosso, elas seriam incapazes de ter uma experiência subjetiva. Entendi, mas Calma. Se a gente analisar o trabalho de pesquisadores de ponta, tipo o Paco Calvo e o Stefano Mancuso, o critério que emerge não é estrutural, ele é funcional. Pensa bem, nós achamos que temos 5 sentidos, certo? As plantas operam com algo entre 15 a 20 sentidos simultâneos. sim, elas percebem a gravidade, gradientes de umidade. E o mais impressionante para mim é que elas secretam substâncias químicas idênticas aos nossos neurotransmissores: glutamato, dopamina, serotonina. Então, se uma estrutura biológica processa informações complexas do ambiente e usa a mesma química que o seu cérebro usa para tomar decisões flexíveis, por que a gente deveria negar a experiência interna só porque o hardware é visualmente diferente? Olha, eu até entendo o fascínio, de verdade. É uma narrativa super sedutora, mas a gente precisa, colocar o pé no freio e olhar para a biologia celular com rigor mais clínico. E aqui eu me alinho muito à ala cética. Pesquisadores como Lincoln Tais e Andreas Dragon. O fato inegável, a biologia básica nos diz que plantas não possuem neurônios. Não neurônios como os nossos, claro. Elas não têm sinapses e definitivamente não têm um sistema nervoso central ou um órgão integrador que cria e sabe uma imagem unificada do mundo. Você mencionou o glutamato. Sim, que é essencial para a nossa cognição. Exato. Mas a presença de uma molécula não significa que ela faz a mesma coisa em todo lugar. No nosso cérebro, o glutamato salta por uma fenda sináptica para transmitir uma faísca de informação cognitiva. Na planta, ele atua em coisas muito mais prosaicas, como sinalizar para os estômatos, que são basicamente aqueles poros microscópicos na superfície da folha, para que eles se fechem caso a planta seja ferida. Uma sinalização de alerta. Mas de estresse fisiológico, não é cognição. A biologia está cheia de moléculas reaproveitadas para funções totalmente diferentes, né? Certo. Mas será que é apenas um alerta mecânico? Porque eu acho que a gente precisa analisar o nível de sofisticação dessa resposta. Quando o glutamato sinaliza um ferimento, isso não fica restrito àquele pedaço de folha. A planta inteira reage. E aqui entra um mecanismo que eu acho fantástico, que são as ondas de cálcio.
As ondas de cálcio, sim. Imagina, quando uma lagarta começa a mastigar a folha de um tomateiro, a planta dispara impulsos elétricos rápidos. E eles são transportados por essas ondas de cálcio que viajam pelo caule e alertam as outras folhas. É tipo, sabe aquela ola de estádio de futebol? A ola. Tá, boa analogia. É. Um torcedor levanta os braços e, em segundos, a onda invisível atravessa a arena inteira. Quando o alerta chega do outro lado da planta, as folhas que ainda nem foram tocadas começam a produzir toxinas para ficarem com um gosto horrível para a lagarta. O que é, sem dúvida, um mecanismo de defesa brilhante. Brilhante! E não para por aí. Pesquisas como as do Daniel Chamovitz mostram que elas não reagem só ao toque físico. Elas reagem ao clima, ao som do ambiente. Tem planta que, ao detectar a vibração acústica de uma abelha se aproximando, aumenta a concentração de açúcar no néctar em questão de minutos. Sim, as flores fazem muito isso. E outras, na iminência de um ataque, enrolam as folhas, mudam a própria arquitetura para parecerem menos apetitosas ou para enganar o predador visualmente. Então, voltando à nossa analogia da casa. Se a casa não apenas tranca a porta, mas escuta o passo do ladrão, analisa se é um humano ou um cachorro, muda a cor da parede para se camuflar e ainda joga gás lacrimogêneo na sala tudo antes da janela ser quebrada, em que ponto a gente para de chamar isso de reflexo e aceita que o sistema despertou para o mundo ao redor? A resposta curta para isso é... bom, em ponto nenhum. Porque complexidade de resposta não exige consciência. Eu quero focar nesse seu exemplo da folha que se enrola. A mimosa púdica, né? A famosa dormideira. Você toca nela, ela se fecha. Parece mágica, parece que ela está, sei lá, se encolhendo de medo. É uma reação bem dramática. Muito dramática. Mas vamos abrir o capô e ver como o motor funciona de verdade. Esse movimento acontece devido à pressão de turgor. Explicando de forma simples, as células na base da folha estão cheias de água, como balões bem cheios que mantêm a folha esticada. Quando vem o estímulo mecânico do toque, íons de potássio são bombeados rapidamente para fora da célula, a água acompanha esses íons por osmose, o balão murcha e pum, a folha despenca. Uma reação hidráulica. É um mecanismo hidráulico e elétrico. É fascinante, é esculpido por milhões de anos de seleção natural cega, sim, mas é uma bomba d'água microscópica. Pensa num algoritmo de inteligência artificial de hoje em dia, ele consegue analisar bilhões de pacotes de dados e reconfigurar um firewall em milissegundos se detectar tipo uma anomalia russa. E ele não está consciente. Exato. É infinitamente mais complexo que a folha da samambaia. E nenhum de nós ousaria dizer que o servidor sentiu medo do hacker, né? O pesquisador Jonathan Burt levanta um ponto sobre epistemologia que eu acho essencial aqui. Nós estamos tentando medir algo usando a régua errada. Nossos conceitos de sentir dor e sentir medo estão umbilicalmente ligados a ter um córtex cerebral. Então você acha que é um erro de categoria? Totalmente. Tentar achar ciência nisso é como tentar usar um termômetro para medir a velocidade do vento. Mas olha, essa é uma via de mão dupla. Talvez não seja o termômetro que esteja quebrado. Talvez a gente esteja se recusando a ler a temperatura porque a escala não está em graus Celsius, percebe? Se a gente sair da folha isolada e ampliar a lente para a ecologia social das florestas, essa ideia de que são apenas bombinhas de água cegas começa a desmoronar. Ah, você vai entrar na internet botânica, não vai? Com certeza. É um fenômeno comprovado, os cientistas chamam de Wood Wide Web. E acho que qualquer pessoa ouvindo a gente agora, que já passeou por uma floresta densa, vai ver aquele ambiente com outros olhos. As plantas não estão lá isoladas, competindo de forma egoísta e cega. Elas formam redes subterrâneas imensas em simbiose com fungos, as redes micorrízicas. Que são fundamentais para o ecossistema, concordo. Sim, e através dessas teias elas se comunicam. Se um carvalho é atacado por pulgões, ele envia sinais químicos pela rede de fungos no subsolo. As árvores vizinhas recebem a mensagem e começam a produzir defesa antes do pulgão chegar lá. É uma comunicação química impressionante. E tem coisa mais incrível ainda.
Árvores adultas e altas que recebem muita luz do sol ativamente transferem nutrientes e carbono através dos fungos para árvores menores, árvores da mesma espécie ou até de outras que estão presas na sombra e morreriam de fome. Alguns ecologistas descrevem isso como um ato de solidariedade, uma percepção primária da comunidade. Quando um ecossistema toma decisões táticas em rede e transfere recursos para proteger os mais fracos, a gente não está olhando para uma inteligência distribuída, uma mente coletiva. Olha, a poesia do que você acabou de descrever é inegável. E a importância ecológica disso é monumental. As árvores são os pilares do nosso clima, controlam o ciclo hidrológico, mas nós precisamos separar com urgência a admiração ecológica da precisão científica. Como assim? Os dados estão lá. Estão, mas a interpretação não. Usar termos como solidariedade ou dizer que a árvore velha está ajudando a amiga que ficou na sombra perdoe a franqueza, mas é um filme da Disney. É o ápice do antropomorfismo. Nós pegamos um processo químico e vestimos ele com a moralidade humana. Mas espera aí, o fato empírico não muda. A árvore no sol não envia comida para a árvore na sombra. A transferência direcionada de recursos existe, você não pode negar isso. A transferência existe, absolutamente. Mas o como e o porquê isso acontece não tem nada a ver com empatia ou consciência social. Tem a ver com termodinâmica, física e evolução. Pense nessas redes micorrízicas não como uma internet solidária, mas como um sistema de encanamento baseado em pressão osmótica e relações de fonte e dreno. Fonte e dreno. Explica isso melhor. Funciona assim. A árvore que está lá no sol escaldante faz muita fotossíntese, certo? Ela se entope de açúcar. Isso cria um ambiente de alta pressão, uma alta pressão nos tecidos da raiz. A plantinha que está na sombra quase não faz fotossíntese, então ela tem pouquíssimo açúcar, uma zona de baixa pressão. E a natureza odeia desequilíbrios físicos. Exatamente, o fungo que está conectado nas raízes das duas serve como um canal. Então o açúcar flui naturalmente da área de alta pressão para a área de baixa pressão. É como um aspirador natural. E o fungo não faz isso de bom grado. Ele retira uma taxa, um pedágio de carbono da árvore para se alimentar e crescer. Tá, é um processo de troca. Sim, e essas espécies sobreviveram há milhões de anos porque essa parceria simbiótica é matematicamente eficiente para todos os envolvidos. Não porque os carvalhos montaram um comitê de ética para ajudar os necessitados, entende? Chamar física e pressão de fluidos de solidariedade é projetar a nossa mente num tubo de ensaio. A sua explicação é brilhantemente detalhada. Eu admito, mas eu argumento que ela reduz um comportamento complexo e adaptativo de alta ordem a uma mera equação de hidráulica. Deixa eu dar um passo além onde a hidráulica sozinha não consegue explicar tudo. Ok, vamos lá. Para que algo seja apenas uma máquina baseada em reflexos, ela não pode aprender com a experiência e mudar o comportamento no longo prazo, certo? A memória e o aprendizado sempre foram os marcadores dourados da cognição. E é aqui que entra o trabalho da ecologista evolutiva Mônica Gagliano. Ah, o experimento da queda? Esse mesmo. Ela pegou os mesmos testes de laboratório que a gente usa para testar a inteligência em ratos e aplicou nas plantas. Ela trabalhou com a mimosa pudica, aquela mesma planta que você disse que cai por causa da bomba de água. Gagliano criou uma engenhoca que deixava os vasos caírem alguns centímetros de forma brusca, mas caindo numa espuma, sem causar dano físico real. E as folhas se fecharam? Sim, no começo, toda vez que a planta caía, ela imediatamente fechava todas as folhas em pânico. Mas depois de repetir a queda dezenas de vezes, a planta simplesmente parou de se fechar. Ela percebeu que aquele estímulo específico não era uma ameaça real. Bom, mas isso pode ser apenas desgaste, né? Fadiga. Aí que está a genialidade do experimento. Para provar que a planta não estava simplesmente cansada, que a bomba d'água não tinha quebrado, logo em seguida, eles deram um solavanco lateral no vaso. Certo, e aí? E imediatamente a planta se fechou de novo. Ou seja, ela tinha energia, ela tinha água, mas ela ativamente escolheu ignorar a queda vertical e responder à vibração lateral. Ela aprendeu a diferença. E mais incrível ainda, um mês depois, Gagliano voltou ao laboratório, soltou as plantas novamente e elas lembraram.
Elas não se fecharam. É impressionante, eu confesso. Muito. Eu acho que quem tem uma planta em casa agora e às vezes esquece de regar deve estar olhando para ela e pensando: será que ela lembra de mim? Brincadeiras à parte, se uma criatura capta o ambiente, julga o risco, altera seu comportamento com base em experiência passada e retém essa memória por semanas, como nós podemos continuar afirmando que não há nenhuma faísca de ciência ali? Isso nos leva a 2012, na famosa Declaração de Cambridge sobre a consciência. Eu já estava esperando a cartada de Cambridge. E é uma carta impossível de ignorar. Um grupo internacional dos maiores neurocientistas, neurofarmacologistas do mundo, se reuniu na Universidade de Cambridge e assinou um manifesto que foi um terremoto na ciência. Foi um momento importante, sem dúvida. Eles declararam formalmente que humanos não são os únicos detentores da consciência. Eles estenderam isso para os mamíferos, para os pássaros e até para criaturas com sistemas nervosos completamente diferentes dos nossos, como os polvos. Eles admitiram que substratos neurológicos não são o único caminho para a experiência subjetiva. Mas polvos ainda têm neurônios. Sim, mas são espalhados pelos tentáculos. Se um polvo, que tem 2/3 dos seus neurônios fora de um cérebro central, pode ter uma mente, por que parar aí? Se as plantas aprendem, memorizam, se comunicam, se defendem e avaliam riscos, a navalha de Ockham começa a sugerir que a resposta mais simples e lógica é que elas experienciam o mundo. Uma ciência botânica. Certo, vamos separar as coisas aqui. Primeiro sobre a Declaração de Cambridge. Expandir a consciência para mamíferos, pássaros e cefalópodes, como os polvos, faz todo sentido, porque apesar de diferentes, eles ainda possuem sistemas baseados em neurônios, com complexidade de integração de dados em alta velocidade. Pular de um polvo para uma samambaia é um salto ornamental sem rede de proteção. Você acha um salto muito longo? Gigante. E sobre o experimento da Gagliano, que é a base do seu argumento de aprendizado? Nós precisamos ser intelectualmente honestos e dizer que ele é extremamente controverso. O paradigma de habituação que ela publicou sofreu forte contestação, especialmente por pesquisadores como Markel, recentemente. A crítica é que a planta não aprendeu a ignorar o perigo. O que ocorreu foi exaustão metabólica. Mas, como eu disse, ela respondeu ao estímulo lateral logo em seguida. Sim, mas as vias de sinalização para uma queda vertical de gravidade e para um choque físico lateral mobilizam recursos de tecidos diferentes e canais de íons diferentes na base do pecíolo. Ah, entendi. Elas usam baterias diferentes. Exato. Pense da seguinte forma. Se você for à academia e fizer rosca direta para o bíceps até a falha muscular completa, você não consegue mais levantar o peso. Você não aprendeu a ignorar o peso, você esgotou a energia biológica, o ATP, daquele músculo específico. Faz sentido. Mas se eu pedir para você fazer um agachamento na sequência, suas pernas ainda têm energia e você faz. Exaustão isolada não é aprendizado cognitivo. O comportamento antecipatório é real. O processamento ambiental é real, a biologia é fantástica, mas consciência plena. E aqui nós batemos no verdadeiro muro epistemológico do nosso impasse, conhecido na filosofia como o problema difícil da consciência. O grande mistério da neurociência. E é a grande e desconfortável verdade. Os cientistas não sabem como a consciência surge sequer em nós, humanos. Nós sabemos qual área do nosso cérebro acende quando vemos a cor vermelha, mas não fazemos ideia de como uma reação química de íons de sódio e potássio dentro de um crânio escuro se transforma na experiência viva e inefável de sentir a beleza da cor vermelha. É o salto do físico para o mental. Perfeito. Então, se nós não sabemos como a magia acontece na nossa própria cabeça, dogmatizar que uma planta possui senciência só porque ela troca íons e produz glutamato é irresponsável. Na ciência, o ônus da prova de uma afirmação tão extraordinária e radical como plantas sentem emoções exige evidências igualmente extraordinárias. E até agora nós só temos evidências de adaptação complexa. Precisamos resistir ao misticismo científico. Eu entendo a sua cautela, sério. E é verdade que o ônus da prova é altíssimo.
Mas rejeitar a possibilidade prematuramente, apenas porque os nossos métodos de medição atuais não conseguem capturar algo diferente do padrão animal, é uma falha de imaginação científica. Como o próprio Birch costuma ponderar, a ausência de evidência em um paradigma desenhado exclusivamente para cérebros não é evidência de ausência de senciência. Você quer dizer que a gente está cego para os outros tipos de mente? Exato. Nós construímos ferramentas para procurar mentes parecidas com as nossas. Quando nós agrupamos tudo isso que conversamos hoje, as ondas de cálcio idênticas a um potencial de ação, as dezenas de sentidos, a capacidade de antecipar ataques, o compartilhamento de recursos pela rede de fungos, tudo isso aponta para um fenômeno de convergência evolutiva. A natureza é mestre absoluta em encontrar múltiplas soluções para o mesmo problema. Nós vemos o olho evoluir de forma independente várias vezes na história da Terra. Por que a evolução produziria o milagre da ciência uma única vez, presa a uma única arquitetura de carne e osso? É um bom ponto. Reduzir essas florestas inteiras que agem em rede e tomam decisões a meros autômatos biológicos rodando programas hidráulicos cegos me parece muito mais uma limitação do nosso próprio ego, nossa necessidade de sermos os únicos seres acordados no planeta. O comportamento adaptativo da planta não é crença mística, é fato. E isso sugere fortemente que o espectro de senciência na Terra é muito mais vasto, verde e silencioso do que imaginávamos. Olha, eu concordo plenamente que nós devemos ter um respeito muito maior e renovado pelas plantas. Mas nós devemos ter isso pelas razões certas. Nós devemos admirar a maquinaria botânica, a comunicação química e o poder de adaptação pelo que eles são. Nós não precisamos transformar plantas em pequenos humanos verdes para valorizá-las. Mas não é sobre humanizá-las, é sobre reconhecer a experiência própria delas. Mas o perigo é esse utilitarismo moral, de que só protegemos o que sente dor como nós. Isso é muito falho. A preservação da Amazônia e das redes de fungos que sustentam a vida na Terra não deveria depender de uma prova de que a árvore sente dor ou chora por dentro quando nós cortamos o tronco dela. A ciência exige frieza para analisar os dados. Hoje, o dado nos diz que as plantas processam estímulos em altíssimo nível. A experiência subjetiva, o sofrimento e a alegria continuam sendo conceitos não demonstrados para elas. A complexidade, por si só, já é maravilhosa e já exige nossa proteção incondicional. Sabe, ouvindo você falar agora, eu percebo que nós convergimos de forma muito clara em um ponto central. Aquela velha noção de Aristóteles de que a planta é uma criatura puramente vegetativa, passiva, que é só um cenário inerte, um pedaço de decoração verde do mundo, essa ideia está definitivamente morta e enterrada. Com certeza. Ninguém que estude biologia a sério defende mais isso. Então, independentemente de a planta sentir dor de um jeito análogo ao nosso, ou se a mente dela funciona de uma maneira tão alienígena e espalhada que nós sequer temos o vocabulário para descrever, a complexidade orgânica exige um novo paradigma. Se amanhã um experimento indiscutível comprovar a senciência botânica, isso não abalaria só a biologia, abalaria as fundações da nossa ética, da forma como fazemos agricultura, de como nos alimentamos. Nisso não há debate, estamos totalmente alinhados. A ilusão de que a floresta é um lugar silencioso e estático caiu por terra. Qualquer bosque lá fora é uma rede de comunicação química ensurdecedora, com alocação de recursos, táticas de defesa, estratégias de sobrevivência correndo 24 horas por dia. Elas não precisam ser mentes angustiadas ou deprimidas para nos impressionar. É uma engenharia da natureza que vai muito além de lenha e celulose. A ciência precisa continuar cavando, sem medo e sem radicalismos, porque os mistérios da ecologia ainda estão apenas na superfície. E assim nós voltamos àquela nossa metáfora lá do início, aquela casa com o sistema de segurança inteligente. A vida inteira nós fomos ensinados a olhar para o jardim e ver apenas as engrenagens de um relógio biológico cego. Mas agora, à medida que a gente começa a mapear a fiação oculta desse jardim, as correntes elétricas fluindo pelas raízes, a troca química debaixo da terra,
nós somos obrigados a fazer uma pergunta bem inquietante. O que acontece quando aquilo que nós sempre chamamos de mecanismo é, na verdade, apenas um tipo completamente diferente de mente, testemunhando nosso mundo em absoluto silêncio? Essa é, com toda certeza, a pergunta que vai manter biólogos, filósofos e acho que todos nós olhando para as nossas plantas de casa de um jeito bem diferente de agora em diante. É com essa grande reflexão que encerramos o diálogo de hoje. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esta travessia do conhecimento. Até a próxima!